Bom dia, a paz do Senhor, a todos que estão entrando comigo agora nessa live, que Deus venha abençoar a vida de cada um nesta manhã. Louvamos ao Senhor por esse dia tão maravilhoso que o Senhor nos concede. Temos muito a agradecer, muito a glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle por tanto que tem feito pelas nossas vidas. E eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesta manhã mais uma vez, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, né? Que é só Ele que nos dá essas oportunidades. E, na verdade, damos boas-vindas aí aos irmãos que estão entrando agora na live. Que Deus venha abençoar a vida de cada um. Que Deus venha dar um dia abençoado, um restante de semana abençoada a cada um, né? Quero dizer a todos que têm me acompanhado aí pelas redes sociais, e eu lancei ali uma série a respeito dos códigos da Bíblia. Eu não sei se o som tá bom para vocês aí, mas estamos nos organizando, viu? Deus tem nos dado aí um lugar especial para nós fazermos as lives e tá ficando pronto. Em seguida vai estar boa aí. Vai estar melhor para nós estarmos compartilhando a palavra de Deus. Porque, na verdade, no tempo em que nós vivemos hoje, não podemos nos calar, né? Diante de tanta coisa que estamos vivendo, é tempo de nós falarmos a palavra de Deus em todo momento. E eu queria muito compartilhar com vocês essa palavra. Eu tô aqui sozinha e então eu ainda sofro um pouquinho. Vou tentar baixar um pouquinho aqui o som. Botei a Tângela aqui para cantar no fundo comigo. Se as irmãs estão escutando bem aí, pode compartilhar aí comigo, irmã. Pode escrever aí para mim se tá bom o som, se não tá ruim. Aqui me parece que a minha conexão tá lenta. Sabe que nós trocamos a nossa internet aqui de casa? Porque tava bem ruim mesmo. Agora sim eu consegui achar aqui o volume. Glória a Deus, irmãs e irmãos que nos escutam e que hão de ainda nos escutar. Eu queria ler uma palavra com vocês no livro de Gênesis, capítulo 21. E o versículo 14. Gênesis capítulo 21 e o versículo 14. Que ele nos diz assim: na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Betseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levanta-te, o menino, e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber o menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro.
vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. E aí continua a história linda de Agar e seu filho. Queridos, eu coloquei ali nos stories que existe um código muito poderoso da Bíblia Sagrada, no versículo 19. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte e foi até lá. E encheu de água a vasilha e deu-lhe de beber ao menino. Quantas vezes, nós nos encontramos com um Agar no deserto, com uma situação difícil a ser resolvida, sem esperança do amanhã, sem saber o que vai acontecer com a nossa vida, com a nossa casa, diante da circunstância sofredora em que nos encontramos. Eu me imagino como essa mulher estava naquele momento, no deserto, sozinho, com uma criança, e acabou a água. Que esperança tinha essa mulher do amanhã? Que esperança tinha Agar de vida para ela e para o seu filho? Imagina a angústia em que essa mulher se encontrava. Imagina a dor que essa mulher se encontrava de ver o seu filho que ela havia gerado diante de uma obediência à sua ama. Eu creio que todos que estão aqui conhecem a história de Sara. Deus havia prometido... Desculpe, queridos, há uma fumaça aqui. Deus havia prometido a Sara que lhe daria um filho. Sara não creu na promessa de Deus, quis dar uma ajudinha. Com isso, Agar sofreu uma consequência. E estava ela agora andando pelo deserto sozinha com o filho, apenas com uma promessa. Imagina como nós nos portaríamos diante de uma situação dessa, apenas crendo numa promessa, mas não vendo a solução para o dia de amanhã. Não tendo diante dos nossos olhos a solução para o dia de amanhã. Com o coração angustiado, com o coração atribulado, com a alma angustiada. Imagina como se encontrava essa mulher. Irmãos, quantas vezes nos encontramos assim na nossa caminhada? Com a nossa alma angustiada, os problemas são tantos, as dificuldades são tantas, as angústias são tantas, e nós não vemos a solução para o dia de amanhã. Assim estava Agar. Até que por um momento ela disse: eu não posso ver o meu filho morrer. Deixou o seu filho e foi para uma distância de uma flecha. Você imagina uma distância que alcança uma flecha? Ela estava longe. Ela estava longe do menino porque ela não queria ver. Ela disse: é muito para mim ver o meu filho morrer. É muito para mim ver o meu filho mendigar a água. Morrer de sede. Eu me coloquei diante dessa mulher. Ontem ainda quando eu estudava essa palavra. E a minha alma se angustiou, chorei na presença de Deus. Meu Deus. Quantas vezes estamos assim em meio ao deserto, sem ninguém por perto, sem ninguém para nos estender a mão, sem ninguém para nos dar a água que precisamos, às vezes com um pedacinho de pão, morrendo de sede. Quantos estão do nosso lado, estão com sede, estão morrendo de sede. A luta tá grande, a dificuldade tá grande, e parece que vamos perecer, que vamos sucumbir nesse deserto. Mas Deus falou tanto comigo nessa palavra. Eu não sei se você percebeu que no versículo 19 não diz que Deus fez o milagre de aparecer uma rocha ou aparecer um poço de água. Não diz. A palavra de Deus não diz, nem no original. Eu estava estudando no original. A palavra de Deus não diz que Deus fez um poço milagrosamente para Agar beber água e dar ao seu filho, não. A palavra de Deus diz que Agar sentou e chorou, e ela orou.
Ela parou naquele momento de angústia, mas ela parou e chorou. No momento em que ela chorou, irmãos, no momento em que ela parou em meio à sua angústia, no momento em que ela orou, aleluia, a palavra diz no versículo 19, Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Muitas vezes, irmãos, ontem eu ainda coloquei, a oração nem sempre ela nos trará a resposta. Mas muitas das vezes a oração é a resposta. Porque quando nós oramos para Deus, Deus abre os nossos olhos e nós conseguimos ver muitas coisas que estão diante dos nossos olhos que nós não conseguimos ver. Quantas vezes diante da luta, da angústia da nossa alma, nós deixamos de ver a providência de Deus que já existe. Nós clamamos, Senhor, faça um milagre, Senhor, opera um milagre, mas estamos com os nossos olhos fechados diante da dificuldade, da luta, da angústia que nos sobreveio, do fardo que carregamos. Não conseguimos ver que a providência, ela já existe, ela já está diante dos nossos olhos. E a palavra que eu tenho para você nesta manhã, existe um código poderoso aqui neste versículo. Deus abriu, foi os olhos de Agar. Não foi um poço que Deus fez, não foi um milagre que Deus fez do poço ou de fluir água onde não existia. A água já estava ali. Já estava preparada o milagre de Agar, mas devido à angústia, devido à tristeza que ela estava, ela não conseguia ver o que estava diante dos seus olhos. Irmãos, não deixa que a angústia deste mundo, que as tristezas que você carrega, que as dificuldades, que as circunstâncias difíceis, te deixe cego diante da providência de Deus. Glória a Deus. Eu derramei a minha alma na presença do Senhor com esta palavra. Porque Deus falou fortemente comigo. Já existe a providência, já está aí. Já está aí, o milagre já existe. Tá chorando por quê, mulher? Abre os teus olhos e veja. Já existe água jorrando. É só você abrir os olhos e beber e dar água para o menino. Deus está abrindo os olhos de alguém nesta manhã. Deus está entrando na tua casa, aí aonde você está, e está falando com alguém nesta manhã. Já existe a providência, porque estás clamando, abre os olhos. Por isso que eu disse ontem, ainda eu coloquei, a oração nem sempre nos trará a resposta, mas só o fato de nós nos colocarmos na presença de Deus, de acalmar o nosso coração em Deus, nós conseguimos ver aquilo que a dor, aquilo que a angústia, aquilo que a ansiedade não nos permite ver. Mas quando nós descansamos o nosso coração na presença do Senhor, a fenda cai, os olhos se abrem. Por isso que diz aqui no versículo 19, então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber o menino. Deus estava com o menino e ele cresceu. A promessa se cumpriu. Aleluia. A promessa se cumpriu. Porque Agar abriu os olhos e viu o que estava diante dela. Nesta manhã, a palavra que eu tenho para você é essa. O código poderoso que tem neste versículo. Aleluia. Eu muitas vezes ouvi mensagem de falando, Deus fez um milagre no deserto, Deus providenciou a água para Agar, Deus fez Agar encontrar o poço de água por um milagre. Não, a água já existia. O milagre que aconteceu ali foi o momento em que Agar parou
E ela parou e chorou. Quando ela parou e chorou, Deus abriu os seus olhos. Ela conseguiu ver o que estava ali já, esperando por ela. Ela conseguiu enxergar aquilo que já existia. Aleluia. Nesta manhã eu tenho uma palavra para a tua vida. Abre os teus olhos espirituais. Abre os teus olhos. Não permita que a angústia, não permita que a dor da circunstância, não permita que o fato de você estar andando pelo deserto faça com que você não veja os milagres que já existem esperando por você. Deserto não é lugar de morte. Deserto não é lugar de ninguém morrer, não. Deserto é lugar de intimidade com Deus. Deserto é lugar onde conhecemos a Deus. Deserto é lugar onde vemos o que já existe providenciado para Deus para as nossas vidas. Deserto é lugar que Deus permite que chegamos para conhecer as grandezas dele, para reconhecer que ele é o único e poderoso Deus das nossas vidas. Então, se você está no deserto neste momento, a angústia, a dor tem assolado a tua vida. A circunstância está difícil. É fácil dizer, né? Não é, irmãos, não é. Não é fácil. Por experiência própria, não é fácil. Muitas vezes eu pensei que em meu deserto eu ia morrer. Muitas vezes eu pensei que em meio à dor eu ia sucumbir. E Deus me mostrou diferente. Então pare um momento, acalma o teu coração. Agar estava tão afligida, Agar estava tão desesperada, Agar estava tão angustiada diante da situação que não era pouca. Que não era pouca a situação que ela estava. Não era que Agar fosse fraca, não, ela era simplesmente humana. Não era que Agar não confiasse em Deus ou não conhecesse o Deus de Israel, não é. É que a circunstância era difícil. O momento é difícil, é isso aí, Raquel. O deserto é lugar de passagem, não de morada. Oh, glória! Agar estava ali por uma situação que ela não planejou. Quantas vezes chegamos em determinadas situações em que não planejamos, em que não pensamos estar? Quantas decisões que tomamos, às vezes, porque não temos outra escolha, muitas das vezes. Às vezes nos encontramos e vamos deparar em cada situação que nós não planejamos, mas as circunstâncias nos levaram até ela. E quantas das vezes pensamos que vamos perecer? Quantas das vezes o inimigo sopra no nosso ouvido, agora você vai morrer. Acabou a água. Vai acabar o pão. Tu tá sozinha no deserto. A tua casa vai perecer. A tua descendência vai perecer. Não vai não. Não vai não. Aleluia, Deus está abrindo os teus olhos nesse deserto, porque se você está no deserto, eu quero te dizer, já existe a providência de Deus, já existe o poço de água, já existe o maná preparado pelos céus, aleluia. Basta que tão somente você acalma o teu coração. Acalma o teu coração e espera no Senhor. Confia no Senhor. Não duvide da promessa de Deus que Ismael não vai morrer. Não vai não. Não vai não. É promessa de Deus. Aleluia. É promessa de Deus. A tua casa tem promessa. Os teus filhos têm promessa. Aleluia. E não vai morrer. Não vai morrer, a providência já existe. Declare nesta manhã, já existe água. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver já a providência na minha casa. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver a providência na minha vida, na minha família. Se Deus permitiu você chegar até o deserto, é porque já existe a providência, é porque já existe água que vai levar você até o seu destino, é porque a comida já está preparada para te manter até o destino. Como disse a Raquel, é passagem e Deus vai cuidar de nós nessa passagem. Não sei quanto tempo de deserto, não sei quanto tempo vai andar por ali, mas tenha certeza de uma coisa.
coisa, é 1 ano, 2 anos, 1 mês, 2 meses, não sei. Mas o tempo que for preciso, o tempo que for determinado por Deus de você atravessar o deserto, eu quero profetizar sobre a tua vida nesta manhã. É um tempo de providência, é um tempo de milagre sim, mas milagre de você, milagre seu, onde você vai conseguir ver aquilo que você não estava vendo. É só você colocar o teu coração em Deus. Chore para aquele que pode te ouvir. Chore para aquele que pode responder a tua oração, resolver o teu problema. Nós aprendemos isso, é um processo. Não é de um dia para outro, é um processo. Cada dia o Senhor vai nos moldando. Cada dia o Senhor vai trabalhando na nossa vida. Aleluia. Mas guarda essa palavra no teu coração. Guarda essa palavra no teu coração. A angústia, a dor, a circunstância difícil, muitas vezes impede de nós ver o milagre que já existe. Muitas vezes impede de nós enxergar a providência de Deus que já existe. Guarda no teu coração. Quando a coisa ficar difícil, irmã, vai aos pés do Senhor. Vai aos pés do Senhor. Que só o fato de você chegar nos pés de Deus, você já vai conseguir ver coisas que a angústia não te deixa ver. Quando somos tomadas, irmãos, pela dor, quando somos tomadas pela decepção, aleluia, nós não conseguimos ver o milagre de Deus. Quando nós estamos dominadas pelo espírito da vingança, quando estamos tomados de ira, muitas vezes de revolta. Eu digo isso, irmã, porque já passei. Quantas vezes o nosso coração está tão angustiado, a dor. A dor é tanta que parece que nós não vamos suportar. Parece que nós não vamos, como eu falei no início dessa live. Existem momentos que a dor é tão grande que nós não conseguimos ver o dia de amanhã. Não conseguimos imaginar como será o amanhã. Não conseguimos entender como vamos viver daqui para frente. Mas no deserto, quando choramos para Deus, quando chegamos em Deus, Ele abre os nossos olhos e nós conseguimos ver a fonte que já existe. Há uma fonte jorrando sobre a nossa casa nesta manhã. Há uma fonte que jorra já de bênção para a minha e para a tua vida. Deus tem coisas grandes para nós. Já existe. Aleluia. Já existe. Porque Deus, Ele está no ontem. Deus está no hoje. E Deus já está no amanhã. Nós somos limitados. Mas Deus não. Deus não é. Deus é onipresente. Deus é onipotente. Ele está em todo lugar, em todo tempo e em todas as estações, em todas as gerações, em todos os anos. Ele está no meu passado, Ele esteve no meu passado. Ele está no meu presente, Ele já está no meu futuro. Então creia nesta manhã, Deus já está no teu futuro. Já existe uma porta aberta. Ai, Deus, abre uma porta para mim. Deus não está ouvindo a minha oração, querido. Eu quero te dizer, já existe a porta aberta. Abre os teus olhos e toma posse nesta manhã. Ah, Senhor, eu preciso de um milagre. Ah, eu preciso de uma cura. Irmão, já existe a cura para você. Determine pelo poder que há na palavra, a qual Deus deu a nós. Ai, mãe, eu preciso de uma coisa, eu preciso de uma vitória. Irmã, já existe a vitória para você. Toma posse nesta manhã. Amém? Toma posse nesta manhã. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero que o Senhor venha te alcançar onde você esteja. E que essa palavra tenha caído em terra fértil. E que você fique mastigando nesta manhã. Já existe a minha vitória. Abra os meus olhos, Senhor, para que eu a veja. Não permita que a situação em que eu esteja me cegue a ponto de eu não ver aquilo que já existe para mim. Nós ficamos muitas vezes com Agar. Fugimos do nosso problema, deixamos o nosso problema lá longe e fugimos, tentamos fugir. Ah, não quero ver se termina, não quero ver Ismael morrer. Não quero ver meu filho morrer. Quantas vezes nós estamos assim? Ah, eu vou bem para longe, eu vou chorar longe disso daí, porque se não vai ter solução, não vai ter solução. Então eu vou pra longe, vou fingir que não vejo e vou chorar só. Só que aí estava o segredo. Ali estava o código. Quando ela chorou, ela se acalmou.
E Deus abriu os olhos. Então chore hoje na presença do Senhor. Peça hoje a Deus, não que Ele dê o milagre. Não peça, ore diferente. Ah, eu quero uma cura. Não peça a Deus, Senhor, abre os meus olhos. Eu quero uma porta aberta. Ore ao Senhor, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver o que já existe. O que já existe. Porque às vezes a circunstância nos cega diante da bênção de Deus. Às vezes a circunstância não permite ver aquilo que Deus já preparou para mim e para a tua vida. Que o Senhor te abençoe nesta manhã. O meu carinho muito grande, irmã Raquel, irmã Josiane, a irmã Maria Dornelles, que está comigo, irmã Cledeci. São tantas irmãs que estão, irmã Kátia, irmã Rita, irmã Gilmar, irmã Rubi, lá de Santo Ângelo, esses pastores abençoados, usados por Deus, que o Senhor abençoe o ministério de vocês, que cresça abundantemente, glória a Deus. Sei que são homens de Deus, mulher de Deus, que trabalham por amor às almas, que o Senhor venha abençoar vocês grandemente aí na cidade de Santo Ângelo, família querida, que a gente aprendeu a amar. Presbítero Daniel, Fernanda, uma Carmen Barbosa, Cláudia, Juraci, a Pâmela lá de Bento Gonçalves. Deus te abençoe, Pâmela, em nome de Jesus, que Deus abra os teus olhos, que tu possa ver já o milagre de Deus que já está preparado. Neila, Deus te abençoe, Neila, irmã Giselda Benites, irmã Michele Rodrigues, são muitos irmãos que estão comigo aqui nessa manhã. E eu creio que esta palavra, ela caiu em terra fértil e vai frutificar, irmão Eliel. Irmã Eliel, estamos orando pela tua vida, irmã Roberta, estamos orando por vocês, que o Senhor venha consolar, que o Senhor venha fortalecer vocês neste momento. Deserto é lugar de passagem. Deserto é lugar apenas de nós acalmar agora o coração e ver o milagre que já existe nessa situação difícil. Irmã Sheila Paludo, Deus abençoe. Irmã Miriam, Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus. A família dos irmãos, a casa. Que o Senhor venha nos abençoar nesta manhã. Eu quero orar com você nesta manhã. Aleluia. Eu quero orar pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Que o Senhor venha te fortalecer. Eu não sei qual deserto que você está enfrentando. Eu não sei a angústia, eu não sei. Mas essa palavra foi direcionada para a tua vida nesta manhã. Há dias que eu venho estudando e eu digo, Senhor, o que tu queres que eu faça para ti? E Deus falou no meu coração, preciso compartilhar aquilo que Deus tem me dado. E toda semana, conforme o Senhor vai me direcionando, eu vou compartilhar com você um código da Bíblia Sagrada. Agora siga nos stories, continue olhando que eu vou falar outro código da próxima live. Outro código poderoso que nós encontramos na palavra de Deus. Quando nós esmiuçamos cada versículo, cada palavra. Irmão, cada palavra há um significado. Cada letra há um direcionamento de Deus. Deus tem algo para nós do início ao fim. Eu digo, eu não sei quanto tempo faz que eu tô no Gênesis e eu não consigo sair. Tem muita coisa, tem muito segredo que nós precisamos esmiuçar para encontrar. Existem muitos códigos que Deus tem poderoso para nossa vida. E esse código de Agar, eu digo, foi um divisor de águas na minha vida. Esse código eu nunca tinha pensado, eu digo para vocês, eu não tinha estudado esse lado. Quando meu professor nos levou a esse ponto e nós enxergar essa grandeza que tem ali nesse simples versículo, de nós conseguimos compreender a real, o que Deus quer nos falar com isso aqui, o que Deus quer nos mostrar, que nós interprete de maneira correta. Irmãos, para minha vida foi um divisor de águas. Para minha vida o Senhor renovou minhas forças. O Senhor me deu um novo ânimo, sabe? O Senhor tirou a fenda dos meus olhos também. Eu pude olhar, sabe? Quando o Senhor me revelou essa palavra, eu consegui enxergar. Deus tirou dos meus olhos que eu consegui enxergar. Nossa, mas é verdade, Senhor. Eu tô clamando, chorando, pedindo por algo que já existe, por algo que já está preparado, e eu não conseguia ver. Então, Senhor, abra os teus olhos nesta manhã. Eu quero orar pela tua vida. Eu sei que a hora já
das panelas, correndo com as crianças. Mas vamos lá. Sei que Deus tem uma bênção para a tua vida. Senhor Deus, maravilhoso Pai. Aleluia. Eu chego mais uma vez diante da tua presença nesta manhã. Agora orando, Paizinho querido, por cada irmão que está comigo assistindo e por aqueles que ainda hão de assistir, aonde essa palavra ainda há de alcançar. Aonde esta terra, que esta semente vá cair, Senhor, que ela venha frutificar. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, abre os olhos da minha irmã, abre os olhos dos meus irmãos, para que eles possam ver a providência, o milagre que já existe. Abre nossos olhos a cada dia, para que possamos enxergar a tua providência que já existe. A tua palavra, ela nos traz consolo nesta manhã. A tua palavra nos traz renovo nesta manhã. Porque mesmo que tu permitas que nós vá para o deserto, que aparentemente o suprimento seja pouco, não vai ser suficiente para chegarmos ao nosso destino. Mas que os nossos olhos estejam abertos para ver e entender que a providência já existe, que o milagre já existe, que a água já existe, não vamos morrer de fome. Senhor, nossa casa não vai perecer, porque eu sei que tu guarda. E eu peço, guarda a casa dos meus irmãos, guarda a família, os filhos, independente das circunstâncias, Senhor, que cada um se encontra nesta manhã. Venha, Senhor, tirar a fenda dos olhos. Venha tirar, Paizinho querido, tudo aquilo que cobre a sua visão, que está impedindo, se há angústia, se há decepção, se há dor, Senhor, se há tribulação, a enfermidade, seja lá o que for, Paizinho querido, nesta manhã eu oro para que tu arranque diante dos olhos deles, para que eles possam ver a providência que já existe, a porta que já está aberta, o milagre da cura que já está preparado. Em nome de Jesus é a minha oração. Oro pela família do irmão Eliel e irmã Roberta, Senhor, que estão enlutados. Senhor, chega, Senhor, mais uma vez até eles com o teu abraço do Espírito Santo, com o teu consolo. Aleluia. Assim como tu chegou, Senhor, até Agar, assim, Senhor, como tu chegaste naquele deserto onde estava Agar e seu filho morrendo de sede, chega agora, Senhor, na casa dos teus filhos, que eles recebam o abraço do teu Espírito Santo. E a água que mata a sede, a água que alivia a dor, a água que nos encoraja de prosseguir avante. É a minha oração. Guarda minha casa, meu esposo, meus filhos, Senhor. Põe os teus anjos, Paizinho querido, ao nosso redor para nos guardar, nos livrar. Blinda nossa casa, Senhor, contra os dardos inflamados do inimigo. E assim também os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus abençoe a tua vida nesta manhã. Que Deus abençoe a tua casa. E não esqueça, a oração nem sempre te trará a resposta. Ela mesma, muitas das vezes, é a resposta. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Compartilhem essa live com mais alguém que precisa dessa palavra. Curtem, nos ajuda para mais engajamento, irmãos. Para que isso? Para que a palavra de Deus vá mais avante, para que pessoas mais possam ser alcançadas com esses códigos maravilhosos, com essas palavras maravilhosas que Deus tem guardado por nós. Não falei nada de mim aqui, não falei nada de ninguém, viu? É a palavra quem diz. É o próprio Deus que diz ao meu e ao teu coração. Que Deus te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos, que Deus abençoe.